reter conhecimento é a coisa mais anticriativa que eu já vi na vida. Tanto é que se você entrar no meu LinkedIn, tá lá, quanto mais eu crio, mais eu crio. Cara, e sabe uma coisa interessante você falando isso, né? Porque muita gente tem medo de ser copiado, né? Eu acho que 2 pontos, né? Primeiro, a cópia acaba sendo um elogio, porque se a pessoa tá te copiando, é que o negócio que você fez, ele é muito bom. E outra coisa que é o seguinte, quando a pessoa ela simplesmente copia, ela não cria algo novo, ela vai ficar estagnada e ela não vai saber fazer aquilo de novo. E olha só, continuando aqui a nossa trilha da criatividade nos negócios. E eu estou novamente aqui com o Silvio Ascherboin. E aí, Silvio, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. É pra cá, é pra lá, tamo tudo bem. Bom dia, estamos ao vivo ali com a Anne. Estamos fazendo um teste aqui ao vivo também no TikTok. Legal. Nossa, então, que honra ser entrevistado tá indo por você, cara. no ar aqui no Spotify, no YouTube, tá indo gravado. E é bom que a gente tá ao vivo, a gente tá, de repente, daqui a pouco estamos no metaverso, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura, né? Vai ser uma loucura, mas que honra estar com você sempre. Primeiro agradecer você ter aceitado o convite de vir aqui, bater mais um papo aqui comigo e levar um conteúdo bacana aqui pro pessoal. Sim, ô Silvio, como a gente tá falando sobre criatividade, tá. Né, eu queria entender um pouquinho mais sobre você, sobre o Silvio. Né? Porque eu acho que o Silvio é um cara muito criativo. E minha primeira pergunta aqui, pra gente começar nosso bate-papo, é o seguinte: que história é essa de amar todo mundo? Que todo mundo você ama, todo mundo você chama de filho, todo mundo você fala, não, você é meu mentor, você é meu mestre, você... Que história é essa, Silvio? Explica um pouquinho pra gente, porque eu acompanho o seu podcast lá, o Vira o Jogo, né? Até divulgando aqui pro pessoal que tá no canal, o Silvio tem um podcast que é Vira o Jogo. E quando ele entrevista o pessoal, ele fala, eu amo muito esse garoto, eu amo muito essa pessoa, você é meu mestre e tal. Explica um pouquinho disso aí. Então vamos lá. Bom, se eu chorar, você já sabe, né? Porque além de amar todo mundo e ter um monte de filho, eu sou super chorão, né? Então, eu acho que é isso. Então eu queria, na verdade, mostrar um pouquinho de onde vem essa coisa. E aí eu começo, de repente, depois se você puder mostrar, um jornalzinho do dia, enfim, ano 1, julho de 1956, que era um jornal da Probel chamado Cisne, né? Tá aqui, ó, não sei se dá para ver. E eu acho que esse amor todo começou exatamente quando meu pai e minha mãe casaram. Tá certo? E é legal, né? Porque o senhor Moise Ascherboin, nosso revendedor em São Paulo, contraiu núpcias, olha lá, no mês de maio, dia 20 de maio passado, com a senhorita Zina Schneider, na foto o casal. Então, eu acho que o amor começou aqui. Eu acho que o amor começou quando 2 pessoas se encontraram numa situação completamente incrível, porque os 2 sobreviveram ao Holocausto, cada um da sua maneira. Então, eu acredito muito em milagre. Então, meu pai, com 18 anos, ganhou uma farda do exército russo, depois sobreviveu, foi para campo de concentração, que tanto meu pai quanto minha mãe praticavam e praticam a fé judaica, eu também. Então, de repente, um foi para um lado, depois da guerra, minha mãe foi para outro lado, e de repente aquela coisa de vamos juntar todo mundo, porque quem conhece quem. Eles nasceram na mesma cidade, mas tinha uma diferença de idade grande. Então, mas os avós se conheciam, tal, não sei o quê. E de repente, eu sou fruto de um casamento de muito amor. Meu pai sempre foi muito apaixonado pela minha mãe. Minha mãe, com certeza, tinha uma adoração pelo meu pai, um amor diferente, porque também é uma coisa engraçada, né? Porque meu pai era um cara que adorava ler, adorava falar, um monte de línguas, tal, não sei o quê. E minha mãe, não sei se alguém assistiu aquela novela da Dona Xepa, a minha mãe era a Dona Xepa, aquela mulher que saía na rua, fazendo não sei o quê. Aí eu falei, cara, como é que... Aí... E uma coisa que foi muito difícil para eles foi ter filhos. Ter filhos. E eu nasci depois de 7 anos de casamento e tal, e eu sempre fui aquele filho que eles sempre sonharam, e foi uma loucura. E depois veio minha irmã, eu só tenho uma irmã, a Flávia, a famosa Tia Flu, né? E isso é importante. Então, eu venho de um relacionamento de muito amor, eu nasci dentro dessa casa onde tinha muito amor, eu sempre fui um filho muito amado, e eu acho que o amor vem disso. E eu tenho essa coisa do amor. Quando eu gosto muito da pessoa, eu acho que a gente tem que olhar para essa pessoa e falar assim... Ontem eu estava assistindo um vídeo que ele falava assim, eu amo você e gosto de você. É engraçado, né? E aí eu falo exatamente isso. Eu amo muito as pessoas, como amo você, como amo a Anne, o teu pai, conheci tua mãe. Então, assim, é um amor muito genuíno, o que assusta muito as pessoas.
Mas acho que aquele amor de querer estar junto, aquele amor de curtir tudo que você faz, curtir o que os outros fazem. Por isso que eu escrevo muito. Ontem a gente fez um evento muito, muito incrível, né? Na Escola Têxtil, né? Na 17, com a professora Mércia, que é uma pessoa que só tem coração. Então, coração está ligado ao amor, Fernando, não tem como dissociar. Né? Então, um agradecimento especial para ela, para toda a equipe dela, que ontem receberam a gente com muito amor. Então, eu sou um cara muito coração, nasci com a base de muito amor e, na verdade, amo muita gente que está do meu lado. E a história dos filhos, agora rapidinho, porque nessa coisa toda da vida, eu perdi meu pai muito cedo. Muito cedo, e eu sempre tive que me virar. Talvez seja por isso que você falou, cara, preciso falar com um cara criativo, eu acho que ser criativo é começar a se virar com aquilo que você tem na mão, e eu tive que me virar, eu fiquei órfão com 19 anos, né, do meu pai, e aí aquela loucura toda, e não sei o quê, e aí o que eu fiz? Falei, bom, como eu não tive a chance de conviver mais com meu pai, teoricamente, né, eu vou ter filhos. Aí eu casei muito cedo, e tenho 3 filhos do primeiro casamento, sou casado 2 vezes, e aí nasceu o Michel, que é uma coisa muito louca, porque é meu filho mais velho, que leva o nome do meu pai. Depois veio a Andressa, e depois veio o Rafinha. Né? Eu acho que também ser criativo é ser pai de Rafael. O Michel é todo certinho, tal, né? A Andressa é a minha arquiteta, e o Rafa é a diferença, é o anjo da nossa vida. Então, e uma coisa que eu quando eu migrei para essa área de educação, e eu falo para todo mundo, quando você tem essa coisa de educação na tua vida, todo mundo é filho. A partir do momento que você toma conta, ou você ajuda muitas pessoas a entender esse mundo maluco, é como se a pessoa fosse teu filho. Então, não tem diferença do Michel para os filhos que estão aí. Não tem diferença da Andressa para as filhas de todo mundo que está aí. Então, eu tenho vários trainees do Senai, que são meus filhos, vários trainees do SESI, que são meus filhos, vários trainees corporativos, o Luiz da Activity, o Glicas, Galera toda que participa do seu podcast. Porque assim, são filhos que se acompanham a vida, e a gente tem que ter muito orgulho. E acho que uma das coisas que é muito legal é você ter orgulho de filho. Né? E ontem a gente estava falando com o Padovan sobre filhos. Né? A grande virada do jogo dele foi com relação à filha. E todo mundo fala isso. Todo mundo fala de filho. Então, para mim, eu chamo de filho e eu sempre pergunto, né? Porque uma vez, você sabe, brincando ou não, né? Eu tive que ser muito criativo. Porque uma vez eu chamei uma pessoa de filho e o cara falou assim, mas peraí, você saiu com a minha mãe? Eu falei, não saí com a sua mãe. Então não me chama de filho. Eu falei, pô. Tipo, o cara se ofendeu, coração, né? Cara, pô. Aí o cara me surpreendeu com isso. Falou, não, eu tô brincando. Eu falei, não, tá bom, mas me deixou meio sem graça, né? Sim. Então assim, mas todo mundo é filho, todo mundo é... Ô Silvio, agora é o seguinte, pra mim você é uma pessoa criativa, né? Então, por exemplo, quando eu te conheci, deixa eu pegar aqui, você deu o cartão da sua empresa. Foi. Que é esse aqui, gente. E tem várias cores. Bacana. Tá e tem cores diferentes. Tem cores diferentes, é tudo feito de forma ecológica. ecológica. Aí eu falei, caramba, né? Isso aqui é legal. E aí você falou, não, vamos fazer uma coisinha. Aí você me deu, pega ali, você me deu essa casinha aqui que a gente montou, né? E fez uma dinâmica super bacana, né? E aí você me mostrando outros elementos aqui. Olha só que genial, gente. Isso aqui é tipo um baralho, né? É um baralho. Desvendando os mistérios das vendas consultivas. Isso. Meu, primeiro fazer isso aqui é um puta trampo. Um trampo, né? E esse aqui que é tipo... O periquito da sorte. O periquito da sorte, isso. Boa definição. Que você tira e tem uma mensagem pra você aqui. Também, mega trampo fazer isso aqui. Isso aqui é muito legal. Essa empresa que é SMSA, na verdade, é a Asher, só que é com outro nome quando ela começou, Quando certo? ela começou, isso. Então, assim... Então você, pra mim, é uma pessoa muito criativa. Então, olha só. Aí você pega e você monta um cartão no outro. E aí ele começava a fazer dinâmica com a galera... Você é meio maluco, né, Silvio? Assim. Sou completamente. Agora, faz parte do DNA. Eu ia te perguntar o que é criatividade pra você e você meio que já respondeu, que é se virar com aquilo que você tem na mão. Exato. É isso que é criatividade pra você? Pra mim é. O que acontece, eu vejo muito, e a gente vem falando muito sobre isso nos podcasts que a gente tem feito. Aliás, galera, por favor, façam um podcast com o Fernando, porque é um negócio aí, o Nick é única mesmo, é uma coisa louca, e é amor à primeira vista. Então, por favor... Acreditem no projeto, acreditem no produto, que é muito louco. E eu acho que assim, a gente trouxe uma pessoa muito importante aqui,
foi o Herbert Steinberg, que falou que é tudo uma questão de percepção, Fernando. Então, ser criativo é perceber tudo que está ao teu redor e se apropriar disso. Então, por exemplo, você fala de criatividade. Então, quando meu pai partiu, né, meu pai faleceu naquela época, ele era dono de uma loja de móveis, lá no Tatuapé. Pô, você imagina que eu dormi estudando engenharia no Mackenzie, com 19 anos, fazendo engenharia civil na época, que meu pai queria ter um sócio construtor, imagina, né? Mas eu terminei fazendo essa é outra história. Tem que ser criativo até nisso. E aí, de repente, eu chego na loja, né? Eu chego na loja como filho do Sr. Michel. O Silvio não existia. Eu era filho do Sr. Michel. E aí você fala, mas como é que você é o cara criativo? De chegar e falar assim, cara, como é que eu mantenho? Todo mundo chegava, então entrava na loja e cadê o Sr. Michel? O Sr. Michel não tá. Era uma loja muito tradicional, no bairro do Tatuapé. O Tatuapé tem essa coisa da tradição e eu tenho que manter a coisa rodando. E aí a gente criou, na época, né, várias, se você me permite, né, várias propagandas. Então, eu criei o Michelzinho, tá vendo? Se quiser mostrar para todo mundo depois. E a gente fazia muita coisa simples, né? Sei lá, ganha brinde, sabe? Aquela coisa assim, com a figurinha do meu pai. Fantástico. Que meu pai era o cara, né? Meu pai sempre foi o cara. Então, sabe, cozinhar. Então, com essa cozinha aqui, até eu cozinho. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Né? Então, se é para cozinhar, vamos lá, né? Então... Uma tabelinha com as medidas e pesos, né? Então, assim, outra coisa que todo mundo fala, nossa, que coisa nova, que todo mundo faz. Eu tenho um amigo, que é o Antônio, que ele tinha o Nunes Veículos, né? Que era uma coisa muito louca. E, de repente, Copa do Mundo, o que a gente faz? A tabelinha da Copa do Mundo, cara. Que legal. Então, as pessoas vinham na loja e falavam, eu quero uma tabelinha do Sr. Michel, né? E aí, quando todo mundo fala de fidelizar, todo mundo fala de relacionamento, né? A gente vai lá e cria o cartão Fidelidade Móveis Michel. Que legal. Então você chegava, e a loja era assim. Então você imagina que era uma loja super tradicional e de repente depois, se quiser postar, a gente transforma numa loja onde... Desculpa. Onde na verdade a gente monta as camas, então a percepção de você enxergar a sua casa, né? Então a gente construía o cenário, então a pessoa convivia. Então, o que era criatividade? Eu cheguei numa loja e falo, tem isso aqui. Tem isso aqui, como é que eu faço, como é que eu não faço, tal, não sei o quê. E qual que era a parte mais importante? Eu tinha que ser criativo para pegar as pessoas que trabalhavam com meu pai, que era aquele cara que estava com meu pai, entendia meu pai, tal, não sei o quê. Chega um cara de 19 anos e fala assim, vamos tirar tudo do lugar. Como assim vamos tirar tudo do lugar? Não, meu pai um dia me falou que você muda as coisas do lugar, muda a sorte. Não está vendendo, vamos mudar tudo do lugar. Aí o cara fala assim, não, você vai puxar sozinho os móveis. Eu, não, perfeitamente, então vamos puxar sozinho os móveis. Então, eu tinha que ser muito criativo, né, com as pessoas. Porque você estava se reinventando, né? Então você estava usando a criatividade para se reinventar, para reinventar o negócio, né? O tempo todo você tem que fazer isso, o tempo todo. Por isso que eu ando de moto. Por que você anda de moto? Eu ando de moto primeiro, porque eu adoro essa coisa da liberdade. Eu tenho que estar livre, eu tenho que estar olhando, eu tenho que estar prestando atenção no caminho, eu tenho que estar não sei o quê. Eu vou por um caminho, eu volto por outro, né? A moto, hoje eu tenho um scooter, então é muito barato. Então eu posso sair de um lugar, rodar 40 km, chegar em outro lugar, é muito legal. E eu presto muita atenção às coisas. Então é muito comum as pessoas me ligarem e falar assim, Silvio, você sabe onde tem um chaveiro? Chaveiro? Mas onde você está? Eu estou na Barra Funda. Então tá a rua, você vai no chaveiro, procura o seu Márcio. Então eu acho que ser criativo é ligar os pontos, é você sempre estar conectando pessoas. Você fala tanto de conexão, sabe? Então, como é que você conecta as pessoas? Sendo diferente. E aí, tá gostando do conteúdo? Então, olha, deixa eu te pedir uma coisa para você me ajudar aqui no canal. Primeiro, deixa um like. Segundo, deixa aqui uma mensagem para mim, um comentário, uma sugestão, um elogio. Eu quero interagir com você. Terceiro, compartilhe esse conteúdo. E olha, o quarto, por último, né? Mas não menos importante, se inscreve aqui no canal. Tudo isso me ajuda e me estimula a continuar produzindo conteúdo para você. E olha, detalhe, você também pode apoiar o meu trabalho aqui no canal. Tá vendo que tem um botãozinho aqui no YouTube com um coraçãozinho e um cifrãozinho? Então você pode clicar aí e enviar uma quantia aqui pro canal. Olha só que bacana. Dessa maneira você vai me ajudar a potencializar ainda mais o conteúdo que eu tenho entregue desde 2019. Olha, eu também não posso deixar de falar do nosso patrocinador, a Unique.
que faz a Unique? A Unique gera relevância, autoridade e credibilidade para as empresas por meio de vídeos no YouTube e podcasts. E olha, é a solução completa, desde a parte de curadoria do conteúdo, gravação, edição e publicação nas plataformas. E não é só isso não, a Unique faz com que o seu canal tenha mais views em cada vídeo, nos podcasts e também mais inscritos, tudo isso com a estratégia correta. Acesse aí www.unique.com.br. Ô Silvio, agora é o seguinte, a Asher é uma empresa de treinamentos e consultoria. Isso. E você cria uma dinâmica muito diferente nos seus treinamentos. Sim. Até mesmo porque você utiliza brinquedos nos seus treinamentos. Isso. Por que usar brinquedos nos treinamentos? Bom, então tudo tem história. Tudo tem história. Como eu te falei, eu nasci na Promatri, mas eu vivi no Tatuapé a vida toda, então eu sou filho do Tatuapé. E eu tive uma infância, Fernando, que foi uma das coisas mais incríveis da minha vida, porque eu tinha quartinho de brinquedo. Eu tinha quarto de brinquedo, né? Então eu tinha quintal. Então tudo que eu inventava no quartinho de brinquedo eu podia testar. Eu tinha quintal. Eu tinha amigo, eu brincava na rua, né? Agora eu vou entregar a minha idade. Quando eu morava lá, quando eu nasci lá, a rua que eu morava não tinha asfalto. Tinha porteira no final da rua Tuiuti. Então, assim, eu não sou tão velho, tá? Mas, assim, é uma coisa muito louca. Então, você brincar e você poder testar os brinquedos, e você ter o cara, o Rodolfinho, o outro não sei o quê, né? E todo mundo curtir jardim, curtir não sei o quê. Então, assim, nossos aviões voavam, nossos foguetes voavam, nossos caminhões tinham trilha, a gente fazia, sabe, um monte de coisa no jardim, né? E eu tinha um pai, eu acho que ele tá aí, enfim, mas eu tenho um pai que ele tinha muita habilidade com as mãos, muita habilidade com as mãos. Ele tinha um dom de criar coisas que era um negócio incrível. Então ele chegava da loja e a gente sempre teve uma vida muito humilde, sempre. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, meu pai foi mascate. A gente morava numa casa e nunca faltou nada, mas a gente morava numa casa onde tudo que a gente tinha dava muito valor. Jantar tinha que jantar com o pai. Jantar tinha que jantar com o pai, com a mãe. Então era um negócio muito louco. Então meu pai, era muito engraçado que a mesa da cozinha estava cheia de furinho, porque ele pegava a maquininha de furar, né? E às vezes fazia brinquedo pra gente, e escapava, né? E minha mãe ficava louca, né? Mas ele falava, não tem problema, eu troco a fórmica depois, sei lá o que ele fazia. Então, assim, mas ele construía os brinquedos com a gente. O que era mais legal não era a construção do brinquedo, era a história que ele contava quando ele estava construindo o brinquedo. Esse era o negócio. Meu pai era um grande contador de história. Então, quando ele construía, sei lá, armarinho, cozinha para minha irmã, casinha de boneca, não sei o quê, ele contava a história da casinha. Ele contava a história da boneca vivendo na casinha. Quando ele sentava comigo fazer um caminhão, ele contava a história da transportadora, ele contava por que era importante ter o caminhão, por que o caminhão levava o móvel, por que o móvel trazia, como é que ele levava o móvel de ponto a ponto. E isso foi ficando na minha cabeça, foi ficando. Beleza. E aí, tive aquela vida normal, me formei e tal, não sei o quê, fiquei na loja um tempo. Só que eu nunca, confesso para você, a criatividade sempre me fez não ter paredes. Então, eu não consigo. Se você chegar para mim e falar, tá aqui uma sala, uma mesa, uma cadeira e um cargo, tô fora. A vida acontece do lado de fora de casa. Eu tenho que estar na rua. Eu falo isso para Solange o tempo todo. E é engraçado. Às vezes o telefone não toca, eu falo, vamos sair. Vamos dar... Eu saio, toco o telefone. O mundo acontece do lado de fora. E aí, você vai fazendo as coisas, você vai se formando, e eu sempre fui aquele cara do teste, então tem um monte de foto aqui. Eu testando rádio, porque eu passei um monte de empresa, Motorola, né, Siemens, enfim, eu era o cara depois da parte de segurança, eu trouxe Central de Segurança Americana, e eu era o cara do campo, né, essa coisa toda, até a hora que eu fui parar no Senai. Aí eu conheci a série metódica do Senai. A série metódica é que toda vez que eu chegava na sala de um diretor, tinha um caminhãozinho na mesa dele. Eu falava, porra, acho que meu pai passou antes aqui. Não é possível. Alguém construiu esse caminhãozinho com o cara. E aí eu descobri que esse caminhãozinho era a formatura do diretor. Era por onde ele passou ao longo de todos os processos do Senai. Que era todo o processo da construção do caminhão. Então ele usinava, ele furava, ele lixava. Ele fazia todo o processo de transformação. Aí eu comecei a juntar as coisas, Fernando. Eu falei, bom, eu tenho que ser criativo. Pô, então olha só.
Essa máquina eu faço isso, essa máquina eu faço aquilo, essa máquina... E para cada uma, eu vou adquirindo uma habilidade. Né? E aí você vai fazendo isso, mas o Senai ele tem muito aquela coisa técnica. Né? Por isso chamava a parte do TWI, Training with Industry, é treinar com a indústria, treinar para a indústria. E aí eu comecei a ver que, como é que fica a parte humana? Como é que você encaixa a parte humana? E, de novo, chegou uma hora eu falei, eu não quero cargo, eu quero ver minha vida. Eu saí do Senai, foi quando nasceu a SMSA. E aí o que você faz? Você liga para onde você trabalhava. Eu liguei para a Siemens, falei, acabei de sair, né? Acabei de dar o treinamento, que eu desvendando, adoro dar treinamento. E o Baruch, que era o gestor na época, falou, pode vir para a Siemens. Falei, não, mas eu quero ir como empresa. E a primeira coisa que você tem que ser criativo é dar nome para a empresa. E como é que você cria empresa? Então, a SMSA é Sales and Marketing Solution, a Adia Sherboin, nada. Eu tenho um amigo meu, até hoje fala SAMSA. Não é SAMSA, é SMSA. Enfim, aí nós criamos uma empresa. Vamos lá, aí o Baruch fala, qual é a sua metodologia? Eu falei, então, qual é a minha metodologia? O que o senhor quer? Eu falei, eu quero aumentar a venda. Então nós temos que ligar um monte de coisa. E naquela época, o que a gente fazia? Confesso para você, a gente ia na 25 de março, comprava um monte de brinquedo. Brinquedo. Fernando, você não sabe o que é um adulto brigar por uma peteca, cara. Peteca. Você não sabe o que é um cara brigar por um ioiô. Então os caras se matavam por um ioiô. E eu comecei a fazer a conexão. Até que um dia, eu estava na Algar, em Minas Gerais, com a Cida Garcia. Ela passou assim, ela viu um monte de coisa, um monte de não sei o quê. Ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou dando treinamento, porque era a Siemens me convidava para dar treinamento e tal, porque eu sempre ligava as coisas. Então, a Siemens me mandava fazer tal coisa, tal, não sei o quê. Isso é muito importante. Isso é ser criativo. Conexão. Né? Conexão. Como é que eu vim parar aqui? A Local Web, de repente, fala, vai gravar um negócio, tal, não sei o quê, tô aqui. E a gente começa a fazer o projeto pela Asher. Loucura. Voltamos lá, ela falou, e aí? O que você faz? E na época, minha irmã me apresentou um cara que fazia brinquedo de madeira. Aí eu falei, cara, você faz brinquedo de madeira? Faz. Tá tudo desmontado? Tá tudo desmontado. Deve ter algum jeito de montar as coisas. Só que ele tinha o dom de fazer o brinquedo, mas o brinquedo dele não era um brinquedo que... Qual que é o meu medo? Meu medo é você levar o brinquedo para casa e a pessoa quebrar. O filho quebrar e falar, tá faltando uma pecinha. Cadê a pecinha? Comi. Como assim comi? Aí engoli. Então, o nosso brinquedo, eu não vou jogar na parede, mas se você jogar na parede, é difícil quebrar. E eu fui melhorando o brinquedo, até a hora que a Cida chegou, voltando à história da Algar, ela falou assim, como é que eu levo os caras para a sala de aula? Porque treinamento, e ontem eu até brinquei falando sobre isso, quando você chega para alguém e fala assim, recebe o comunicado, fala, tá aqui, a partir do dia 21 você tem que treinar, não sei o que, eu falo assim, o que eu fiz de errado na vida? Por que os caras querem me levar no treinamento? Não é possível. E o treinamento não é isso. É um castigo, né? É castigo, e não é, treinamento não é castigo. Então vamos juntar tudo de novo. Cheguei para a Cida e falei, tá aqui um caminhãozinho desmontado, até hoje, tem um caminhãozinho desmontado, me fala 5 motivos para levar o cara para a sala de aula. Ela começou a falar, eu fui escrevendo, agora vamos juntar tudo. Aí o que eu fiz? Eu fiz aquilo que estava no coração dela, a vontade que estava no coração dela, se tornar uma coisa tangível. E quando você tangibiliza aquilo que você quer, você tem sentido na vida. Eu sei o que eu faço com isso. Então você associa isso a várias coisas. Então, por exemplo, aquilo que você mais quer é o que te dá força. Aquilo que te mais equilibra ou te desequilibra é o que você tem que prestar atenção. O teu melhor está sempre em alguma parte do carrinho. Ou então você fala assim, cara, não estou enxergando o que eu tenho de bom, e de repente você começa a ver o que você tem de bom. Então o que a gente fez foi, desta experiência, sair com essa série metódica, que é da Asher, que é uma coisa nossa, uma coisa que já tentaram copiar. Pode fazer, eu dou os brinquedos, não precisa copiar. Eu te dou os brinquedos. A gente acaba o treinamento e fala, não, olha, eu faço tal coisa, não sei, eu preciso dos carrinhos. Leva. Eu acho que reter conhecimento é a coisa mais anticriativa que eu já vi na vida. Tanto é que se você entrar no meu LinkedIn, tá lá, quanto mais eu crio, mais eu crio. Cara, e sabe uma coisa interessante você falando isso, né? Porque muita gente tem medo de ser copiado, né? Eu acho que 2 pontos, né? Primeiro, a cópia acaba sendo um elogio, porque se a pessoa tá te copiando, é que o negócio que você fez, ele é muito bom. E outra coisa que é o seguinte, quando a pessoa ela simplesmente copia, ela não cria algo novo, ela vai ficar estagnada e ela não vai saber fazer aquilo de novo.
E como você comentou, a gente precisa estar sempre se reinventando. Então, pessoas que têm a mente criativas ou estão com a mente ativas, sempre estão criando coisas novas. Sempre. Aquilo que ela já criou naquela vez que copiaram, já é velho. Já foi. Já é antigo. Já foi. Acabou. Já fez história. Então, o que acontece? Quando eu cheguei na SMSA, e a gente tem o nosso peãozinho, que eu acho que é o carro-chefe, você chega pro cara e fala assim, você quer conhecer a minha empresa? Tá aqui, ó. Aí você fala, como assim? Quero conhecer? Aí o cara abre esse negócio e fala assim, peraí, isso aqui é tua empresa? Isso aqui é minha empresa. Aí a segunda vez que você volta no cara, você fala, não, isso aqui agora é a minha empresa, é isso aqui, ó. Pô, mas é a mesma empresa? É a mesma empresa. Só que acontece? Você vai abrindo, você vai montando, você vai encaixando, até transformar isso numa caixinha e você fala, bom, agora que a gente tem uma caixinha, o que nós vamos colocar dentro? Pô, mas você acabou de falar que você não quer botar nada na caixinha. Eu falei, por isso mesmo. Então, se eu não quero, fecha tudo, coloca tudo fora da caixa e a vida segue, Fernando. Esse é o negócio. Porque o mundo quer te vender a caixinha. E eu não quero te vender a caixinha, eu quero te colocar do lado de fora da caixinha. Esse é que é o negócio. As coisas mais legais da sua vida, os teus sonhos mais legais acontecem quando você está acordado, cara. Não quando você está dormindo. Então, tem a foto do Silvio, por exemplo, novinho, ó, que eu falava assim, ó, equipamento e telemarketing vende 43%. E a equipe está em volta. Porque essa é a parte importante. Pessoas são a parte mais importante. Pessoas. É isso que eu falo. Pessoas. E muitas vezes a gente escuta muita coisa. Eu falo, não, eu não quero escutar. E aí tem uma história muito legal de um cara, né? O Silvio de terno e gravata. Olha que bonito, quando eu fui para os Estados Unidos, várias vezes, não sei o que lá. Não uso mais terno e gravata, fica tranquilo. E aí tem um amigo meu que uma vez tinha uma revista, ele chegou e falou, cara, você tá falando da minha revista, tá, não sei o que você faria diferente? Ele falou, tem tanto cara legal para entrevistar. Eu falei, então entrevista. Eu falei, eu? Pô, mas eu não trabalho com jornalismo. Não interessa, você não falou? Aí eu vou lá, na época, olha que loucura, né? E resolvo entrevistar gente que... Aí tá aqui, ó. Eu entrevistei o Kaczynski. Que legal. E hoje você faz a mesma coisa de um formato diferente. Que na verdade você me ensinou a fazer. Que foi muito legal, gente, porque quando eu cheguei aqui, eu sentei e falei, bom, vamos fazer o podcast, né, Fernando? Ele falou, como fazer o podcast? É você que vai fazer o podcast. Eu falei, eu não. É você que vai entrevistar, eu vou trazer o convidado. Ele falou, de jeito nenhum. Falou, mas que coisa, como eu podia ser, sabe? Então, de repente, é o que eu falo pra você, eu falo, cara, é isso. É isso. E todo mundo fala, bom, Silvio, você tem um dom que é a comunicação. Ok, mas ter comunicação sem conteúdo é um perigo. É um perigo. Coisa. É um perigo. Por isso que eu acho que essa paixão por você, pela Anne, esse amor por vocês, porque tudo que você faz, assim, quem assiste o teu podcast, sempre tem conteúdo. Pega teu livro, tem conteúdo, tem um formato diferente, tem aquela coisa de, cara, presta atenção. Então, eu acho muito importante isso. Acho muito importante essa coisa do vamos criar o diferente. Bom, um cara que com poucos anos de idade tá vestido de palhaço, o que você pode esperar de um cara desse? De um cara desse, olhando, né? Ou de índio. Não, então de índio. Você vê que eu tô rindo, a minha irmã tá com uma cara triste, eu tô me divertindo, sei lá que tribo que eu pertencia, mas enfim. Ô Silvio, agora, no meio de toda essa brincadeira, de toda essa diversão, todo treinamento tem um propósito. Todo. Qual que é o propósito dos treinamentos da Asher? Que eu acredito que eles têm um propósito em comum. Tem. Independente que cada empresa que você vai tem um objetivo, né? Por exemplo, eu quero aumentar minhas vendas, eu quero... Fidelizar mais clientes. Unir minha Eu quero aumentar o número de fechamento de negócio. Alguma coisa. Cada empresa vai te dar um objetivo. Isso. Mas você tem um propósito, às vezes, maior que vai dentro daquele treinamento. Tem. A primeira coisa que a Asher faz... Então, por exemplo, Asher. Né? O que significa Asher? Que é o começo do meu sobrenome. Né? Asher significa felicidade. E Osher significa riqueza. Então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, qual que é o meu maior propósito? Mostrar que pessoas felizes são pessoas que têm a maior riqueza na mão. Então, mas você chega para um empresário e fala isso, lógico que eu falo. Óbvio que eu falo. Pô, mas o empresário compra a felicidade? Não, ele não compra, ele cria. Então, qual que é o maior propósito que a gente tem? Sentar com o empresário, ou sentar, enfim, com o cara da indústria, ou sentar com a escola e olhar para as pessoas e falar assim, o que está no teu coração? Fala para mim. Então, esse é o propósito. Nosso propósito é olhar para o coração da pessoa, tá certo? Escrever o que está no coração dela e levar isso para a sala de aula. Esse é o nosso propósito. A gente não tem nada de chegar e falar, peraí, vou pegar isso aqui, ó. Tá, você tem aquele treinamento B2, D4? Não tenho, Fernando, não tenho. Pô, mas você é tão louco, você não repete, eu não repito. Eu não repito. O mesmo brinquedo a gente usa de 500 milhões de formas diferentes. Isso quando a gente não cria brinquedo novo, a gente vai ligando vários brinquedos. Então, o nosso maior propósito, eu tenho essa convicção, que é
olhar para o coração das pessoas e falar, não tenha medo do que está aí dentro. Mostra para o mundo o que está aí dentro. Porque o mundo precisa do que está aí dentro. E precisa de pessoas criativas. É lógico. Eu acho que esse é o maior negócio. Isso assusta muita gente. Olha só que legal, né? A gente falou da sua trajetória, falou da história da Asher, dos treinamentos, e a gente tá numa trilha falando sobre criatividade dentro dos negócios. Sim. Por isso que eu trouxe você aqui. Tá vendo? Olha só que fantástico, né? Ô Silvio, agora pra gente fechar o nosso papo, que tá muito bom, tá. E você sabe que sempre chega uma hora que chega o final, né? Infelizmente. Eu tenho perguntado pro pessoal o seguinte, que vem aqui. Como é que você se inspira para ser criativo, ou ter boas ideias, ou ter novas ideias? Né? Porque eu comentei no episódio anterior, eu gosto de caminhar. E quando eu tô caminhando, tive uma ideia. E isso é legal. E aí a gente tenta executar. Claro que às vezes, necessariamente, a ideia pode ser ruim. Mas a gente executa e vê o que vai dar, né? Tá. Como que você se inspira? Bom, de novo, estou lembrando muito do meu pai hoje, né? Uma das grandes virtudes que eu acho que meu pai... Todo mundo falava isso. É que meu pai dirigia de um jeito que era impressionante. Era impressionante. Todo mundo tinha um prazer de andar com meu pai no carro, que era um negócio incrível. Meu pai dirigia muito bem. Muito bem. E ele falava uma frase, essa eu lembro, que ele falava, o bom motorista é aquele cara que não deixa o cara do lado com medo. É o cara que dirige. Cara, ele dirigia muito. Muito. E a gente tinha um hábito de... Vamos almoçar, que era a hora da conversa. Pô, e a gente ia comer lá na Anhanguera, lá no frango assado na Anhanguera, quando só tinha aquele frango assado. E eu lembro até hoje que ele falava, embaixo dessas árvores eu parei para sua mãe dar de mamar pra você. A árvore tá lá até hoje, eu levo meus filhos para almoçar, tá vendo? Aqui, essa árvore do teu avô, tal, assim. Então eu acho que o que me inspira é colocar o carro na estrada. E colocar o carro na estrada. E colocar o carro na estrada sempre leva a gente para algum lugar. E quando você chega em algum lugar, né, você tem que conhecer as pessoas desse lugar. Então até o Padovan falou isso. Lembra que ele falou que ele parava, olhava para as pessoas? Eu tenho muito esse hábito, sabe? De chegar numa cidade para dar um treinamento. Então o caminho já é uma coisa... Então todo mundo tem muita pressa de chegar. Eu não tenho. Eu vou curtindo cada quilômetro. Eu vou curtindo, eu vou parando. Eu não tenho aquela loucura, sabe? Porque se eu tivesse muita urgência, eu ia de avião. Não é esse o ponto. Então eu me inspiro quando eu estou atrás do volante do meu carro, sonhando. Falando, pô, essa cidade, as pessoas, conversa, almoça. Né? Então é muito comum, por exemplo, você vai num lugar, né? Para Uberlândia. Tá? Qual é o lugar mais legal de Uberlândia? O mercado. Mas não o mercado novo, o mercado antigo. Cara, para um pouco a tua vida, vai no mercado antigo. Né? Tem milhões de tipos de queijo e geleias e coisas, mas tem milhões de pessoas. Tem milhões de coisas assim que me inspira muito. Né? E eu adoro conversar. Você já percebeu, né? Então, assim, e conversa com as pessoas. E uma das coisas muito engraçadas que todo mundo fala é quando eu paro o carro no hotel e vou dar o treinamento, sei lá, num centro de convenções ou numa faculdade ou não sei o quê, eu vou de táxi. Aí todo mundo fala, não estou entendendo. Você veio com o teu carro, você estaciona o seu carro e vai de táxi? Vou. Por que táxi? Ou Uber, tanto faz. Porque os caras sabem tudo. Aí eu entro no táxi e falo assim, eu tenho 5 minutos daqui, então dá uma volta maior, mas me conta tudo o que está acontecendo. Porque eu não quero saber a história, eu quero conhecer a história. Eu não quero, sabe, eu não sou aquele cara, me conta a fofoca, não quero saber, eu não suporto fofoca. Mas eu quero, me conta a história. E eu lembro uma vez também, eu estava em Araxá, e lá tem a famosa história da Dona Beija. E tem o grande hotel Araxá, que elas têm um banho lá, que dá uma ducha, é uma coisa de louco. Recomendo. E aí chegou um cara para mim e falou, o senhor quer ouvir a história da Dona Beija? Eu falei, quero, lógico. Mas com detalhe ou sem detalhe? Eu falei, me conta o que você quiser. Então escuta, daí vem a criatividade, daí você vai ligando os pontos, daí você vai criando brinquedo, daí você vai, sabe, a vida vai te presenteando. E
Ou seja, vai viver a vida, né? Vai viver a vida. Vivendo a vida, a gente acaba sendo criativo. É lógico. E isso é isso, vivendo a vida. Então, sabe, essa coisa... Lembra que o Padovan... A gente tá falando muito do Padovan, mas pode pegar, ó, o Luiz falou no podcast, é o marketing feito com coração. Ou é a vida construída tijolo a tijolo. Ou, de repente, é o Alex falando da equipe. Ou... Você pode ver, pega a nossa série de podcast, é sempre uma construção. Hoje vai ser com a Andréia, amanhã vai ser com o Marcelo. Então, sabe, é gente que está vindo aqui falando, cara, deixa eu te inspirar em alguma coisa. Usa essa inspiração para ser criativo. Fantástico. Silvio, chegamos ao fim. Obrigado por você ter vindo aqui, compartilhado um pouco da sua história. Eu ia pegar a foto do Silvio cheio de bonequinho na Disney. Tem um monte de coisa aqui. O Silvio com rádio, o Silvio com... Cara, com a primeira trupe que a gente fez, então acho que vale a homenagem, né? Pro Hernani, pro Casa, pro Vila... Né, gente de muito valor. O Vila não está mais entre a gente, mas... não vou nem pegar que eu vou chorar. Mas assim, gente que inspirou muito a gente. Hoje a gente pega esse baralho do Desvendando e chega no Senai e muitos viraram diretores de escola. A gente encontra com as pessoas e... Tem gente que abre a gaveta, Fernando, 20 anos depois e puxa o baralho e fala, tá aqui, ó. Eu acho que é isso. Acho que ser criativo é perpetuar aquilo que está no teu coração, aquilo que você não pode desistir. Não dá para desistir de ser quem a gente é. Então, muita gratidão por ter me recebido sempre. E vamos seguir a vida, vamos ser criativos. Tem tanta coisa para conhecer. Vamos ser criativos. Vamos ser criativos. Silvio, obrigado, gratidão, viu? Imagina, gratidão, filho. E olha, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo e do podcast, o link para você ir lá no podcast do Silvio, Vira o Jogo. Ou se você preferir também, você pode procurar aí Silvio Ascherboim ou Vira o Jogo também, que vai aparecer nas principais plataformas. E eu encontro você no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, Silvião! Obrigado sempre. E o TikTok deve ter sido uma loucura. Não sei nem o que aconteceu, mas...